Um longo e desgastante debate sobre marco temporal, a volta das invasões de terra, a má vontade do novo governo em dialogar com o setor e, de quebra, condições climáticas extremas. Sim, 2023 foi um ano de muitos desafios para o agronegócio. Eu sou o Gelson Negrão e este é o Cidade Entrevista. Já com a nossa convidada de hoje, Maria Iraclésia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá. Presidente, bom dia. Bom dia. Prazer revê-la mais uma vez. Nossa, para mim é uma satisfação enorme estar mais uma vez com você, né? Antes de vir aqui para conversar com você, eu falava como uma pessoa, assim, do carinho que você tem com a gente, com a entidade. Bondade sua. Né? Você vem lá de Londrina para Maringá durante a Expo Ingá. A gente tem que trabalhar para proteger as nossas entidades, aquelas que trabalham por nós. Presidente, esse é o último programa do ano, a gente fecha o 2023 com a sua participação. Como é que foi o seu ano, o ano da Sociedade Rural de Maringá? Um ano desafiador. Eu acho que 2023, né, para a grande maioria da classe empresarial, para as entidades, ele foi um ano diferente. Nós ainda retomamos, do ponto de vista de gestão de entidades, né, um passivo de um período de uma pandemia. Né, então, as entidades, principalmente com a configuração das sociedades rurais, que tem aquela a prerrogativa de realizar grandes eventos, né, e a gente ficou 2 anos sem fazer, fizemos o ano passado, fizemos esse ano, mas a gente leva um tempo para dar uma normalidade. Ao mesmo tempo em que o aprendizado do não acontecer os eventos, eles também fizeram com que as entidades elas se reestruturassem. Né? Muito embora da dificuldade financeira para passar aquele período, quando a gente retomou, a gente se deparou com um mundo completamente diferente. Sim. A forma de trabalho, a percepção das pessoas do que é a vida, de como elas querem aproveitar o seu tempo livre, né? Também da questão da mão de obra. Né? Muitas pessoas precisaram trocar de atividades durante aquele período, então algumas coisas foram retomadas e outras não. Então, o custo não, presidente? O custo do planejamento, no nosso caso, de uma feira que seria em 20 e aconteceu em 22, é assim, gigante, 3, 4, 5 vezes mais a maioria dos serviços, e a gente contrata também muitos serviços, a dificuldade da mão de obra. Então, assim, ele vem ainda se constituindo, né, numa normalidade que a gente acredita que ainda leva um pouco mais de tempo, mas o desafio, né? Tivemos aí um novo governo, novas formas de apresentar e discutir as temáticas que são importantes para o setor. Tivemos os avanços, mas também há um custo muito alto, né? E assim, para mim, se você pergunta, né, como que eu avalio que foi o ano de muitos desafios. Todo o aprendizado que a gente tem até então de fazer gestão, a gente coloca à prova agora, ao mesmo tempo que somos uma entidade de representação de classe junto com as demais, né? O sentar à mesa para as discussões e fazer com que os nossos representantes, a população de uma maneira geral, entenda que nós somos da atividade agro, mas a gente tem uma indústria a céu aberta, o produtor rural, ele está no campo e hoje ele se depara com uma realidade climática totalmente diferente. Sim. Né? Então, o resumo é aprendizado, muitos desafios, mas a confiança de que é um segmento que cada vez mais representa para a nossa sobrevivência, representa para o PIB do país e que a gente faz isso. Ou seja, as nossas atividades elas são realizadas assim com muito empenho, com muita dedicação e com muita responsabilidade. Presidente, foi um ano de enorme consumo de energia com alguns temas. Por exemplo, esse longo debate sobre o marco temporal das terras indígenas, toda a apreensão com a retomada das invasões e, para complicar, um governo que até agora não deu sinais claros de que queira dialogar com o segmento. O que foi mais pesado, na sua opinião?
Eu acho que o conjunto, né? Avaliando, a gente está sempre muito alinhado aos nossos representantes que estão em Brasília e sempre deixando claro, a gente não está para criticar governo A ou governo B, mas dada a importância que o segmento representa, o que está ao entorno, porque não é só ir para o campo e produzir, na realidade é você ter uma indústria que se conecta com uma série de outras atividades, inclusive a de prestação de serviços, né, da indústria e tudo mais. Então, dialogar, né? Nós tivemos um plano safra que se anuncia com os valores astronômicos, o seguro, né? Porque o produtor rural plantou, perdeu, plantou de novo. Quer dizer, a gente precisa ter as garantias mínimas, porque é o nosso produto que está no chão. Se cresce, vem a chuva, né? E estraga tudo. Sem contar com as infraestruturas, né? Que nós tivemos aqui no Paraná, que foi um exemplo assim, muito marcante do pessoal da avicultura, né? Das plantações de uma maneira geral. Então, o governo, eu sempre digo o seguinte, as pessoas não precisam gostar uma das outras, a gente precisa respeitar e cada uma fazer a sua parte da melhor maneira possível. O diálogo sobre o marco temporal, a gente entende, assim, avaliando, conversando, era necessário chegar a esse momento que a gente está hoje. Por quê? Porque cada atividade, as pessoas precisam desenvolver, o empresário investe, né? O setor produtivo realiza, gera emprego, gera impostos, qualquer atividade, não só do agro. Você precisa ter segurança daquilo que você faz e de que a tua atividade e o teu negócio precisa ter alguém que defenda. Segurança jurídica. Né? Segurança jurídica é o mínimo que a gente tem que ter, né? E o produtor rural, a gente foi marcado por uma fase de muitas invasões. Eu sempre digo o seguinte, o problema social desse país, o governo por si só, ele não consegue, nem o governo consegue resolver. Agora, forças conjuntas de responsabilidade, políticas públicas e atuação conjunta, porque eu entendo que as pessoas de alta vulnerabilidade precisam ser ajudadas, mas não a vida toda. Elas precisam ser dada a oportunidade para que elas possam crescer, que elas possam ter o seu sustento, porque a dignidade humana, eu não quero depender de alguém a vida toda. Sem dúvida. Né? Então, a segurança jurídica no campo, ela é necessária. Assusta a gente um pouco quando a gente tem uma retomada de invasões, né? Viu? Tem formas e formas de ajudar as pessoas que não são donas da terra, e o governo sabe disso. Mas o que é mais prático, invade porque a gente vê o que acontece. Então, eu continuo confiante em todos aqueles que nos representam, tá? Inclusive em fazer políticas públicas voltadas para ajudar a quem precisa, mas quem tem terra, pagou por ela, precisa ter segurança de que é dele e que ele vai trabalhar, gerar emprego, né, colocar o alimento na mesa de todos nós, de uma forma segura. Então, foi um ano de muitas discussões, né? A gente teve aí uma reforma tributária fresquinha aí, né, aprovada. A gente sabe que o universo político difere muito do universo produtivo, mas uma coisa não anda sozinha. Todos os dias a gente tem alguém assinando alguma coisa, usando uma caneta e sentando numa cadeira, ocupando o espaço que ele define a minha, a sua e a vida de todos nós. Então, eu sempre digo que caneta, ela serve para fazer a diferença na vida de alguém, que seja sempre para melhor. Portanto, a gente tem que tomar o cuidado para quem você dá a caneta, e espaço, cadeira, tem que ser ocupada por quem tem competência para fazer a diferença e tornar essa sociedade mais justa, cada uma na sua atividade. Ô, presidente, vou aproveitar a oportunidade de estar diante e ouvindo uma das vozes mais importantes do segmento no estado e no sul do Brasil. Ainda que com muitas dificuldades políticas, econômicas e climáticas, de novo, o agro segue segurando a onda, né? Puxando a economia, puxando as exportações. Na sua opinião, por que é que esse agro que segura o tchan não é ouvido pelos governos ou pela classe política como deveria? A gente não quer nada de diferente, a gente só quer ser ouvido e tem uma representatividade por trás disso, não é, presidente? Você sabe, eu acho assim, o melhor recado que eu diria para qualquer gestor público na esfera municipal, estadual ou federal: respeita quem faz a locomotiva do país andar junto com a indústria, junto com o comércio, tá? Se alguém é de direita, de esquerda, de centro,
né? Não vem ao caso. Vamos falar de economia, que é quem define a força do que somos. Hoje nós somos reconhecidos mundialmente pela capacidade produtiva que nós temos, por dar o caráter sustentável desse setor produtivo. Tem as exceções, como em todas as áreas, tem os bons e tem os ruins, tá? Não olhar, eu assim, de verdade, eu diria que é de uma ignorância, de uma falta de espírito coletivo, você não reconhecer um segmento que a todo momento está mostrando para você que ele equilibra uma balança comercial junto com os demais setores. Então, de novo, não é uma questão de gostar de pessoas, é uma questão de fazer gestão como tem que ser feita, é uma questão de respeitar. Eu sempre digo e vou repetir, não precisa gostar, respeita cada um no seu quadrado. Eu entendo que hoje, esses embates todos que nós tivemos esse ano, ele foi importante, porque tanto governo, quanto setor produtivo, quanto representantes, né, principalmente os deputados na Câmara dos Deputados, os senadores, né, o Estado do Paraná é um Estado bastante equilibrado nas discussões, né, muito alinhado pelas federações, pela Federação da Agricultura, pelas sociedades rurais, pelos sindicatos, as cooperativas. Gente, pega os números das cooperativas, o quanto que as cooperativas não cresceram em função, inclusive, da pandemia, que a gente teve a logística completamente alterada. Se você pegar ali o cenário, todo mundo sofreu muito, mas aprendeu muito. Então, nós somos um país competitivo, a gente é um país que desenvolve uma atividade agrícola e pecuária de qualidade, sustentável, tá? É um país onde o produtor rural, ele precisa respeitar, porque senão o próprio setor penaliza ele, né? Então, deixo aqui o convite, mais uma vez, a quem nos representa, seja em qualquer esfera, olhe para o agro com respeito. É só isso que a gente pede e vamos sentar e dialogar, porque a gente vai seguir e ganhar dos grandes países produtores. Hoje nós somos, né, estamos ali num cenário mundial muito bem. E, por incrível que pareça, a gente vai alimentar tanto o nosso país, quanto vamos alimentar o mundo. Então, é uma questão de respeitar quem produz. Maior produtor mundial de soja, maior produtor mundial de milho, 70% do suco de laranja consumido no mundo sai daqui, boa parte do café que tomam no exterior é produzido aqui, ou seja, tem agro em todos os lugares. Ô, presidente, para fechar esse primeiro bloco com os assuntos, aspas, mais chatos, o que é que fica no radar para 2024 como demanda importante para o setor, ainda muito atrelado à performance de políticas públicas e a governo? O que está faltando fazer e no ano que vem as lideranças vão cobrar? Bom, a gente teve todas essas mudanças, né? Marco temporal, que possivelmente seja judicializado, Sim, a gente... O governo não vai deixar barato. Não vai deixar, mas assim, fica no radar o comprometimento dos representantes do povo, do setor produtivo em todas as áreas, de continuar fazendo a sua parte, né? Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso, né, a essas informações e não se tem a decisão na mão. O que as entidades podem fazer? Cada uma na sua representação, né? Elas poderem cobrar dos seus representantes essa política pública que muda e dá o diferencial do país, né? Então, fica no radar a continuidade de que todos os nossos representantes continuem lutando, não por pessoas, né? Lute pelo país, lute pela região que você representa, fazendo a sua parte. Nós teremos um ano eleitoral, né, a nível de Brasil, para todos os municípios. Eu acho que fica no radar, dentro das políticas públicas que precisam ser implementadas em todas as esferas, como que nós vamos lidar a partir de agora com um clima que mudou completamente, né? A pandemia, ela mudou muito as relações entre pessoas, a forma de trabalho, mas nós nos deparamos com um ano extremamente atípico, né? Muita seca, muita chuva, muito temporal, muitos desastres, e isso é reflexo. Aí alguém tenta jogar no produtor rural. Não, não. Esse é um reflexo, é uma questão de consciência. Gente, vamos lá. A tampinha que a gente joga, a garrafa que você coloca lá, né, todo mundo leva o passivo climático para o segmento agro. Está errado.
não está na nossa conta. Né? A gente pode já ter passado um processo de desenvolvimento e ter deixado um passivo, mas o passivo hoje ele é muito mais urbano do que do campo. Então, também não é apontar para a cidade, é conscientizar. Quando você fizer o material escolar, dá aquele foco de consciência, de mostrar para as pessoas que pequenos hábitos, né? Vamos lá, a gente está num crescimento significativo de energia renovável. Sim, sem dúvida. Mas tem que ser para todos. Aí você, não, eu tomo um refrigerante, eu tenho residual do plástico, né, das coisas. Vamos presidente, guardar. Tem missão para todo mundo aí, né? Tem missão para todo mundo. Então vamos se juntar a essa missão, deixa um pedido. Vamos se juntar, urbano e campo. Vamos se juntar, a gente tem muito para somar e não partir ao meio. Vamos se somar que no final dá certo. E essa é uma percepção que ficou muito clara ao final da COP28 em Dubai. A gente precisa resolver as demandas da cidade e parar de apontar o dedo em outras direções, como, por exemplo, para o segmento agro. Bem lembrado, presidente. Vamos fazer um intervalo, presidente? Olha, sempre, né? Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho, a segunda parte do último programa do ano com Maria Iraclésia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá. Claro que a gente vai falar da edição de número 50 da Expo Engá. Mas tem o São João na sequência. A Maria disse que vai fazer de novo uma festa e tanto. Vamos falar sobre isso na sequência. Até já! De volta com o Cidade Entrevista, o último programa do ano. Bem-vindo, bem-vinda! Você começa o seu final de semana com um conteúdo relevante. A nossa convidada de hoje é Maria Iraclésia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá. Presidente, antes do São João, antes da Expo Engá 50 anos, me fala da primeira usina fotovoltaica entre os seus pares de sociedade rural. De onde é que o senhor tirou essa ideia? Na realidade, aquilo que eu já falei no bloco anterior, a gente tirou muito. Eu acho que as pessoas... eu não passei pela pandemia por passar. Sim. A gente perdeu vários diretores, perdemos amigos, né? Foi um fato assim, muito marcante. E a questão energia para nós, ela foi muito complexa, porque nós adiamos uma feira há 35 dias dela acontecer, então eu tinha contratação de uma demanda para essa feira. Correto. E eu só consegui derrubar essa demanda praticamente um ano depois. E tinha as contas de energia que já estava rodando o processo de reestruturação do parque para acontecer uma feira, eu fiquei com a conta. Então, assim, a gente tem um histórico bastante marcante, né, da falta de recurso e que a energia, ela tinha um peso muito grande na nossa conta, né? E a gente sempre foi procurado por empresas, enfim, mas nunca cabia no bolso. E o ano passado, né, conversando internamente, falei, gente, eu preciso tornar a sociedade rural pelo menos sustentável do ponto de vista do atendimento mensal. A gente tem muitos eventos ao longo da semana, do mês e do ano, mas o consumo Expo Engá. E aí a gente teve uma oportunidade, acabamos de inaugurar uma usina, né, de energia fotovoltaica que vai atender a demanda do parque e a demanda que é normal e mais a Expo Engá. Então somos hoje a primeira sociedade rural que vai se tornar sustentável na parte energética. Parabéns. Com projetos para o futuro, né? Sirva de inspiração para todas as outras. Presidente, em maio, Expo Engá, 50 anos. Aliás, você, estava à frente da presidência na Expo Engá de 40 anos e quis o destino que cinquentenário também tivesse sob sua responsabilidade. Já está trabalhando na feira, né? Muito. Já a gente, assim, para mim é um fato bem marcante, né? A Expo Engá, de edição número 50, ela seria na minha gestão, por conta da pandemia não aconteceu, ficamos 2 anos, né? E eu estou à frente da entidade e a gente vai realizar. O que vem por aí? Né? Eu acho que, assim como todas as demais sociedades rurais, né, que estão no Paraná, que é uma característica muito do Paraná, sim, sociedades rurais, a gente tem a Sociedade Rural Brasileira, a Sociedade Rural de Goiânia, mas o Paraná ela tem características de quem realiza exposições agropecuárias às sociedades rurais, né?
E a gente tem uma história. Então, eu sempre digo o seguinte, estar sentada hoje aqui, falando como presidente da Sociedade Rural, é um privilégio, mas também um reconhecimento a todos aqueles que fundaram a entidade, que o ano que vem também faz 45 anos, a Expo Ingá é mais velha que a Sociedade Rural. A Rural foi criada para fazer a gestão do parque, né? Então, nada mais é do que o reconhecimento. É uma feira em que a gente vai trazer todos os segmentos, como a gente sempre fez, mas nós vamos evidenciar muito da história de construção dessa entidade, que junto com ela também está o crescimento da Expo Ingá. Então, para mim é um privilégio estar hoje como presidente da Sociedade Rural, mas também uma reverência a todos aqueles que construíram, né, basicamente tudo que tem aqui dentro do parque, né? A Sociedade Rural reinveste na estrutura todo o resultado da feira, mantém a estrutura funcionando o ano todo. Então, esperem da Expo Ingá vários momentos e espaços que vai estar contando essa história, que certamente muitos de vocês passaram por ela, né? Ou familiares, e a gente quer respeitar e evidenciar isso. Todo mundo tem uma história com a Expo Ingá. Há 50 anos, inclusive. Quem não respeita a história coloca em risco o futuro. Com certeza. Né? A data, por gentileza? De 9 a 19 de maio. Já estamos trabalhando desde setembro. Né? Setembro nós lançamos a logo e o tema. O tema é o elo entre a tradição e inovação. Show. Então, hoje nós vivemos no momento em que todas as áreas, e não é diferente com as feiras, com o segmento agro, o quanto que a tecnologia faz a diferença, mas respeitando essa tradição. Então, a gente vai fazer o elo entre a tradição e a inovação e mostrar aí em diversos setores, né, como que isso se conecta, o crescimento de tudo isso e aquilo que a gente se tornou. Lembrando, a Expo Ingá de 22, ela foi muito grande, mas a de 23 ela foi gigante. A gente cresceu muito em números, né, se consolidou muito. A gente vem aprendendo muito ao longo dos anos, né? A gente faz feira tentando fortalecer todos os segmentos, não só entretenimento, né? Uma feira agropecuária, ela se torna grande quando você junta todos os segmentos e investe em todos eles, né? Então, nós temos um entretenimento extremamente forte, uma arena de shows e rodeio com atividades de shows e rodeio durante a feira. Temos um segundo espaço, que é a Expo Club. Temos um parque de diversão, que é um dos melhores do Brasil. Fazemos um palco cultural para a gente poder evidenciar, né, as pessoas que estão começando, poder trazer um balé, trazer uma dança, uma música que não vai para a arena principal, mas é importante para a região, né, e para a cidade. E a parte de pecuária, que a gente anda o Brasil todo, e o que é possível trazer, a gente traz aqui para dentro. Em junho tem São João? Com certeza. De verdade? Nossa Senhora! Como é que vai ser isso, presidente? Tão grande quanto foi desse ano? Eu estive em Campina Grande o ano passado. Campina Grande, na Paraíba. Na Paraíba, visitando o São João, né? E eu estava na presidência do convention na época e eu falava, gente, eu sempre quis fazer um São João grande. Falava para minha diretoria, como sou nordestina, né? Mesmo há 30... Quase não gosta de São João. Né? Há 33 anos no Paraná, mas fica muito daquela coisa da cultura. E aí a gente chamava diretoria, a gente sempre fazia alguma coisa. Tá. Mas nós temos um principal ativo, que é o espaço, e estamos numa das principais cidades do Paraná. E aí eu disse, quando voltei de Campina Grande, falei, em 23 nós vamos fazer o maior São João do sul do Brasil. Mas a sensação que eu tinha é que só eu acreditava nisso. E aí, 20 dias antes da Expo Ingá desse ano, eu trouxe uma pessoa do turismo de Campina Grande, que está hoje no governo do estado, para olhar e saber se isso era possível. Ele falou, nossa, porque a nossa infraestrutura é muito superior a deles, né? Mas eles têm a cultura muito enraizada, a cidade compra tudo, né? Ela compra o evento. Sim. Aliás, o Nordeste como um todo. Sem dúvida. E aí eu falei, é aqui que nós vamos fazer. Mas você imagina, finalizando, mas já estava montando a Expo Ingá, né? Aí fizemos o mapa, o desenho, chamei alguns colaboradores, alguns diretores, falei, vamos fazer esse negócio, vamos. E aí termina o Expo Ingá, ela tem um período de fechamento, de desmontagem. 40 dias depois foi o evento. Fizemos de quinta a domingo, um estouro, assim, porteira aberta, né? Assim, fizemos no Pavilhão de Indústria e Comércio, mas um evento que passou acima de 20 mil pessoas. E nós trouxemos o evento para a característica popular, da cultura
dos festejos juninos, principalmente com a região. Então, em 24, a gente eleva ele para 2 finais de semana. 2 finais de semana. Tem data? Os 2 últimos finais de semana de junho. Os 2 últimos finais de semana, então, de será junho. Uma autêntica festa junina. Com direito a tudo, tá? Ô, presidente, a senhora deixou o convention, né? Deixei. Tá com o Michael agora, né? Tá com o Michel Tamura. Michel Tamura, Michel perdão. Tamura. Michel, não é Michael, é Michel Ele era Tamura. meu vice-presidente, ele e a Cláudia continua. Com certeza será parceiro da Rural Ele foi já esse ano, o convention foi. A gente teve o apoio institucional do município, né, de Maringá, do governo do estado através da Secretaria de Turismo. Hoje eu estou na presidência da IGR, que comanda aqui na MUSEP o trade de turismo, né? Então, com as políticas públicas do governo do estado, a gente está trazendo para os municípios, a gente está se constituindo e começando a acontecer. Então, haverá uma evidência, não só na feira, mas também na questão da festa junina, dessa evidência regional. Tá. Né? Entendemos o seguinte, Paraná tem grandes riquezas culturais e com Maringá não é diferente. Então, a sociedade rural contribui ao município esses 2 eventos, que é a Expo Ingá e o maior São João do Sul do Brasil. Eu vou te dar mais uns meses para estruturar o IGR e a gente volta para falar só sobre esse gigantesco potencial que os municípios da área da MUSEP têm e que, se devidamente unido, dá um caldo tremendo. Presidente, Feliz Natal. Obrigado pela gentileza de nos atender. Gratidão. Obrigado pela parceria em 2023. Ano que vem estaremos juntos mais uma vez, tá? Super obrigada. Você sempre nos prestigiando, né? A equipe que está sempre com a gente faz um diferencial enorme. Então, a gente deixa, né, um abraço e o desejo de um Feliz Natal, que as pessoas possam se conciliar mais, se harmonizar, Deus no coração, porque sem Ele a gente não chega a lugar nenhum, e que 2024, cada um de nós, fazendo a nossa parte, a gente pode ser uma pessoa melhor para a gente, para os nossos familiares e para tudo aquilo que a gente faz. Obrigada. Que não nos esqueçamos que a festa é do Mestre Jesus, né? Com certeza. Papai Noel é bem-vindo, os presentes também, mas não se esqueça da festa que é para o Mestre. Perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco em nossas redes sociais. Acesse Rede Massa Maringá no Facebook e no YouTube. Conteúdo relevante, você pode e deve compartilhá-lo. A todos um excelente final de semana, bom Natal na paz do Senhor. A gente se fala no próximo sábado. Tchau!